Olá, bom dia, uma ótima terça-feira para você. Está começando agora pela TV Terra do Sol, o Giro Fortaleza, edição manhã. Vamos ver então quais são os destaques de hoje. Comida em casa. Prefeitura de Fortaleza dá início hoje à segunda etapa de distribuição de cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família. 126 mil famílias serão favorecidas. O mês de maio chegou e com ele a campanha Maio Amarelo. O movimento tem a intenção de colocar em pauta o tema segurança viária e promover ações para conscientizar motoristas e pedestres. Hoje nós já temos 61 pessoas que perderam a vida no trânsito na nossa cidade. E principalmente por ser um período de pandemia, essas 61 mortes elas são mais sérias ainda. Na nossa série de entrevistas especiais sobre empregabilidade, vamos explicar como a SDE ajuda quem quer investir no próprio negócio e dar dicas sobre empreendedorismo. E a gente começa mostrando que o viaduto da Avenida Misterral, no bairro Antônio Bezerra, teve o trânsito liberado nos dois sentidos da via. O equipamento passou por obras de reparação estrutural com toda a recuperação do concreto, substituição das juntas de dilatação, nova pintura no guarda-corpo e pintura anti-pichação nos pilares. Com a conclusão da obra estrutural do viaduto, foi restabelecida a configuração original do tráfego, permitindo maior fluidez. Após o período de chuva na capital, o viaduto receberá nova pavimentação e sinalização. Os serviços têm previsão para iniciarem ainda neste mês de maio. O viaduto do Antônio Bezerra, que fica ali na Misterral, ele liga os dois pontos da perimetral que passa ali naquela região. É um viaduto muito importante para a cidade. Ele concentra uma grande parte do trânsito na nossa cidade, principalmente ali na saída do terminal do Antônio Bezerra. Esse viaduto passou por um processo de manutenção, né? São manutenções, não manutenções corretivas, mas manutenção para a gente garantir a vida útil e o funcionamento adequado do viaduto. E a Prefeitura de Fortaleza divulgou por meio da AGFIS o balanço das ações de fiscalização durante o fim de semana e no mês de abril. Confira. No mês de abril, a AGFIS, juntamente com a Guarda Municipal de Fortaleza, juntamente com o BPMA, com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado e outros órgãos, Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, efetuaram 2.744 fiscalizações, que resultaram em 174 autuações. Nessas fiscalizações, nós tivemos 234 atividades ou eventos que foram encerrados. 17 feiras irregulares encerrados, 80 estabelecimentos interditados e 9 paredões de som apreendidos. As feiras continuam proibidas no novo decreto e o uso do espaço público, houve aí uma alteração, né, desde o decreto passado, que as atividades físicas, elas podem sim, são liberadas no espaço público, mas dentro do horário que não seja no horário do toque de recolher. E essa atividade física ela tem que ser feita de maneira individual. Então, a pessoa, até 3 pessoas, que assim considera o decreto. Nesse final de semana, de 30 de abril, de sexta-feira, 30 de abril, até domingo, 2 de maio, nós efetuamos, a AGFIS, juntos com seus parceiros, efetuamos 190 fiscalizações, que ocorreram em 31 autuações e 21 atividades ou eventos encerrados, né? Eventos, festas, aglomerações, festas particulares, festas em locais, em bares, que não podem acontecer de jeito nenhum. Também tivemos 16 estabelecimentos que foram interditados, estabelecimentos que estavam funcionando fora da capacidade, né? A capacidade é de 40% no decreto anterior e nesse decreto, e também alguns funcionaram sábado e domingo que no decreto anterior não podia. A partir dessa semana, o decreto de isolamento social ele já prevê a abertura dos estabelecimentos comerciais no sábado e domingo.
A Prefeitura de Fortaleza dá início hoje à segunda etapa de distribuição de cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família, hein, gente? A Tati Alencar está ao vivo lá no CRAS da Barra do Ceará e vai explicar melhor essa ação. Como é que vai ser a distribuição hoje, Tati? Bom dia. Bom dia, Claudinha. Bom dia para você, para os nossos telespectadores aqui do Giro na Terra do Sol. Exatamente, Claudinha, eu estou aqui no CRAS da Barra do Ceará, que é exatamente um dos 53 pontos de distribuição desta segunda etapa de distribuição de cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família. Então, é um dos 53 pontos, sendo 27 CRAS e 26 escolas municipais. Quem está recebendo hoje, nessa segunda etapa, essas cestas básicas são os beneficiários do programa que não possuem alunos matriculados na rede municipal de ensino. E lembrando que aqui se segue todo um cronograma, né? Na terça-feira serão, que é hoje, né, dia 4 de maio, são os nascidos em janeiro e fevereiro. Então, os nascidos em janeiro estão recebendo hoje pela manhã sua cesta básica. Olha aqui, a senhora indo receber a sua cesta básica, ela nasceu em janeiro, está recebendo. E os nascidos em fevereiro, Claudinha, vão receber hoje à tarde. Aí segue um cronograma. Amanhã, na quarta-feira, dia 5 de maio, nascidos em março vão receber de manhã, nascidos em abril vão receber à tarde e assim sucessivamente até o dia 11 de maio, na próxima terça-feira, que nascidos em novembro de manhã e nascidos em dezembro à tarde. E aí que eu quero deixar muito claro, gente, todo um esquema está sendo feito para evitar aglomeração. Então, o que tem que ser feito? O beneficiário deve ligar no telefone 156, informando o seu CPF, informando os seus dados, para saber exatamente, Claudinha, que hora, o turno e o dia que ele precisa vir aqui. Porque muita gente tem dúvida, sobretudo aquelas pessoas, Claudinha, que não conseguiram pegar sua cesta básica na primeira etapa. Aí ficam com aquela dúvida. Será se eu posso pegar essa cesta básica? Será que eu posso pegar essa cesta básica ainda? Pode sim. Então, se informe melhor pelo 156 ou também pela internet. A gente tem um site, dá para informar direitinho, que é o central156.fortaleza.ce.gov.br/cesta básica. Aí você informa o NIS ou o CPF para receber as informações de data e local do recebimento da sua cesta básica. Então, é isso. Hoje, como eu falei, nascidos em janeiro pela manhã estão recebendo nesses 53 pontos, sendo 27 CRAS e 26 escolas municipais, lembrando que são beneficiários do Bolsa Família, mas que não têm alunos matriculados na rede municipal. Se trata da segunda etapa. E até o dia 11 de maio, as pessoas vão receber direitinho, vão continuar recebendo seus kits, suas cestas básicas, através das datas de nascimento. Então, para muita gente, a gente conversou hoje com o secretário de Desenvolvimento Social, Cláudio Pinho, conversamos também com a primeira-dama de Fortaleza, Natália Herculano, que esteve aqui e que falaram uma coisa muito interessante, Claudinha. Para quem olha de fora, isso aqui, uma cesta básica, não é nada. Para quem está de barriga cheia, como o Cláudio Pinho falou, o secretário, isso é besteira, não é nada, mas para quem está passando dificuldade, sem emprego em casa por conta do lockdown, por conta da pandemia, isso representa muita coisa. Então, quem tem alguma dúvida ainda sobre o recebimento das cestas, pode ligar no 56 e tirar suas dúvidas, Claudinha. Obrigada, Tati, pelas suas informações. E é isso, a gente precisa ser mais empático, se colocar mais no lugar do outro, né? Como você disse, para quem está de barriga cheia pode não ser nada, mas para quem está de barriga vazia é importantíssimo. Obrigada pela sua participação, Tati. Bom dia. Bom dia, Claudinha. Vamos para um rápido intervalo e eu volto para te mostrar como é que foi o lançamento da campanha Maio Amarelo aqui na capital. E claro, tem também as notícias do portal com a Lívia Marques. É rapidinho. Chegou a hora de ficarmos mais informados com a Lívia Marques, que traz agora as notícias do portal. Bom dia, Lívia. Bom dia, Ana Cláudia. Eu começo hoje trazendo a notícia muito aguardada pela população de Fortaleza. A terceira fase do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 está prevista para iniciar esta semana aqui na capital. Ontem, o governo do estado do Ceará divulgou a chegada dos novos imunizantes da Pfizer, que serão usados para vacinar as pessoas desse grupo. Serão vacinadas nessa nova etapa gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades.
Durante essa terceira fase, os agendados precisarão apresentar documentos comprobatórios, como atestado, relatório ou prescrição médica, indicando o motivo para a aplicação da vacina. O modelo de atestado médico para a comprovação de comorbidades está disponível no portal da Prefeitura. E para quem está procurando por uma vaga no mercado de trabalho, o Cine Municipal está disponibilizando 267 vagas em Fortaleza. Estão abertas 21 vagas para profissionais de costura, 15 vagas para ajudante de eletricista, 15 vagas para operador de caixa, 11 vagas para linha de produção e 10 vagas de telemarketing. O Cine Municipal continua atendendo de forma remota e os canais de atendimento você encontra no portal da Prefeitura. E uma outra informação, a Rede Cuca está ofertando mais de 1.000 vagas para cursos online. Ao todo, são 65 cursos gratuitos e as matrículas podem ser realizadas a partir de hoje. O formulário de inscrição já está disponível no portal da Juventude. E uma última notícia sobre as obras de requalificação no bairro Aracapé. A Secretaria Municipal da Infraestrutura concluiu as obras de requalificação viária das ruas do bairro. Esse bairro está localizado na Regional 10 e essas obras beneficiaram 19 ruas e teve investimento aproximado de R$1 milhão. Nós conversamos com Samuel Dias, que é o secretário da Infraestrutura de Fortaleza, para falar sobre essas obras. O bairro do Aracapé vem passando por uma série de transformações em sua infraestrutura. De um tempo para cá, já foi feita uma via nova que dá acesso ao bairro, foram feitas uma areninha no bairro, depois agora acabamos de concluir uma nova areninha e está sendo feito um projeto de saneamento, pavimentação e drenagem em praticamente todas as vias do bairro, aquelas vias que mais precisam de infraestrutura. São mais de 70 ruas que estão sendo completamente requalificadas e a gente já consegue ver o benefício dessas obras. Parte já foi entregue ali na parte das quadras 3 e 4, já está completamente requalificada. Quem quiser conferir essas e outras notícias, acesse o portal da Prefeitura, www.fortaleza.ce.gov.br. E eu volto com você, Ana Cláudia. Obrigada, Lívia. O mês de maio chegou e com ele a campanha Maio Amarelo. O movimento tem a intenção de colocar em pauta o tema segurança viária e promover ações para conscientizar motoristas e pedestres. Na Praça da Imprensa, na Avenida Antônio Salles, um painel amarelo chama a atenção, não só pelo tamanho, mas pelo conteúdo, o número de vidas perdidas no trânsito. O medidor de acidentes faz parte das ações voltadas para o movimento Maio Amarelo. Esse painel ele fica aqui implantado e ele vai contar a cada morte, ele vai chamar a atenção da população para esse acidente, fato triste. Hoje nós já temos 61 pessoas que perderam a vida no trânsito na nossa cidade. E principalmente por ser um período de pandemia, essas 61 mortes elas são mais sérias ainda. O Maio Amarelo é um movimento internacional que nasceu em 2014 e é uma ação coordenada entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil para discutir o tema segurança viária com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito. Apesar da redução do número de mortes nos últimos anos, o trânsito brasileiro ainda mata milhares de pessoas. Esse mês de maio ele é todo focado para a discussão sobre esse assunto, né? Tanto o poder público quanto a sociedade civil, a gente chama todos para fazerem parte desse movimento, que é um movimento internacional, né? E a gente passa durante todo esse mês fazendo várias ações de educação para trazer a sociedade, envolvê-la também nesse tema. E durante todo esse mês nós vamos ter algumas ações de engenharia e de fiscalização também para aumentar o enfoque a esse tema tão importante. Essas ações visam promover a segurança viária e visam também mostrar que esses acidentes de trânsito podem sim ser evitados. E quando evitados, evita-se também a sobrecarga do sistema de saúde neste momento tão complicado. Todos os acidentes, eles são evitáveis a partir de adoção de comportamentos seguros da população, seja o pedestre atravessando corretamente na faixa, seja o ciclista andando naquele local onde exista a ciclofaixa, não avançando o sinal vermelho, não excedendo o limite de velocidade. É a partir da adoção desses comportamentos que a gente pode
se prevenir, né, ou deixar de se envolver em um acidente e assim também ter a possibilidade de salvar uma vida. Os pontos mais críticos com maior volume de acidentes de trânsito em Fortaleza são a Avenida C e a Avenida G, a Avenida L e a Avenida F do conjunto José Walter, Rua Romeu Martins e Rua João Firmino, Rua Senador Alencar e Rua Barão do Rio Branco, Rua Governador João Carlos e Rua Cônego Lima Sucupira. Todas essas vias já estão sendo modificadas com instalação de semáforos, manutenção das sinalizações e readequação de velocidade. Já os pontos mais críticos que já são sinalizados são a Avenida José Jataí e a Avenida Francisco Sá, Avenida Duque de Caxias e Rua General Sampaio, Rua Professor Otávio Lobo e Bento Albuquerque, Avenida Tristão Gonçalves e Avenida Duque de Caxias, Avenida Imperador e General Clarindo de Queiroz. Todas essas vias também estão sofrendo intervenções, como a readequação da velocidade e implantação de infraestrutura cicloviária. O Maio Amarelo é uma forma de conscientizar a população e, claro, adotar um conjunto de medidas para melhorar o fluxo do trânsito na cidade, trazendo mais segurança viária. Nenhuma morte ela pode ser tolerada. Nós temos que ter a responsabilidade é coletiva, mas ela também de cada um, para que possa cumprir as normas de trânsito e a gente evitar que aconteçam esses sinistros. Importante, né? Você sabe como funciona o trabalho de um conselheiro tutelar? É ele quem ajuda a garantir os direitos de crianças e adolescentes através do Conselho Tutelar, o órgão encarregado de fazer com que essas condições sejam cumpridas. Na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, o Conselho Tutelar é um órgão de grande importância na sociedade ao assegurar a aplicação das leis, garantindo auxílio e proteção dos mais vulneráveis. Atualmente, Fortaleza conta com 8 conselhos tutelares compostos por profissionais que executam papel fundamental no acompanhamento dos casos de violação dos direitos das crianças e adolescentes. Qualquer criança, família, vizinho que veja que aquela criança ou aquele adolescente tem os seus direitos violados, eles podem acionar o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar vai representar em todas as esferas, municipal, federal, judicial, aquela criança ou aquele adolescente para fazer com que os seus direitos sejam garantidos. Escolhidos pela comunidade por meio de processo unificado, o conselheiro tutelar trabalha desde o recebimento das denúncias até a verificação da ocorrência e requerimentos. Como a exemplo de Eliane Medeiros, que recebeu todo o auxílio por parte dos profissionais do órgão. Eles realmente ajudam a gente, aquelas pessoas que realmente estão precisando, eles buscam sempre procurar ajudar a gente. Em tudo que a gente for precisar, eles ajudam. Neste período de enfrentamento à Covid-19, os conselheiros tutelares seguem com os atendimentos. As denúncias podem ser realizadas através dos números 32 38 18 28 ou 989 70 5479 ou ainda no Disque 100. A ligação é gratuita, anônima e com atendimento 24 horas todos os dias da semana. Muitas vezes a gente só suspeita e aquela criança, aquela adolescente está sofrendo realmente maus tratos, abuso sexual. A gente está vendo aí na mídia casos de crianças que ninguém se pronunciava e acabou dando a falecimento. Aquela criança também lá em São Paulo presa por semanas dentro de um barril. E se não chegar a denunciar, essa criança ou aquele adolescente, mais tarde pode ser morto ou pode acontecer algo com aquela criança ou aquele adolescente. Então é primordial que o cidadão denuncie, independente da dúvida se é ou não, ele denuncie. A denúncia é anônima, então ele não precisa se identificar. O Conselho Tutelar toma de conta do resto e protege aquela criança e aquele adolescente. De 6 a 11 de maio comemora-se a Semana do Uso Racional de Medicamentos. O objetivo é divulgar, junto aos profissionais de saúde, sociedade civil e demais interessados, a importância da correta prescrição, dispensação e venda de remédios, além de promover a conscientização sobre os riscos da automedicação. Acompanhe. Um amigo me indicou, eu tomei esse remédio aqui que é bom, tal, mas realmente eu fiz. Não é constante, mas eu já fiz. Você tem que procurar um médico, um especialista para saber qual é o problema que você tem. Às vezes você tem um problema grave e não sabe, né? E o melhor é você procurar um posto de saúde. Fazer uso de medicamentos sem prescrição e devida orientação de um profissional é algo comum entre a maioria das pessoas.
No entanto, a automedicação pode sim acarretar diversas adversidades, agravando simples sintomas ou até gerando outros problemas de saúde. E para combater o uso irracional dos medicamentos, Fortaleza conta com a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, que desenvolve diversas ações estratégicas, inclusive uma semana pensada especialmente para este tema. Criada com o intuito de conscientizar a população, a Semana do Uso Racional de Medicamentos aborda a correta prescrição, dispensação e venda de remédios. Uma ação que visa promover esclarecimentos e ressaltar a importância dos profissionais na saúde. A coordenadoria, ela age nessa semana fazendo essa sensibilização da população para alguns pontos críticos que a gente tem relacionado à utilização do medicamento. Aí a gente pode citar a questão da farmacinha caseira, né, a farmacinha que as pessoas geralmente gostam de ter em casa, a questão do descarte correto de medicamentos, para que esses medicamentos, eles, uma vez descartados, não sejam reutilizados, nem sejam usados de forma incorreta, a questão da utilização de medicamentos como antibióticos, por exemplo, não reaproveitar tratamentos. Então, todas essas orientações em relação ao uso correto de medicamentos, falando também, orientando ao usuário, principalmente aquele que tem uma doença crônica, como diabetes, como hipertensão, a importância de seguir o tratamento, de utilizar o medicamento que ele recebe na unidade corretamente, até o final do tratamento, não acumular esses medicamentos em casa, perguntar no caso de dúvida de tomar o medicamento. Então, é nesse amplo espectro que a gente trabalha, não só com a comunidade, mas também com os profissionais de saúde, no intuito de que a gente possa fazer com que essa utilização de medicamentos ela seja uma utilização cada vez melhor. Promovida de 5 a 12 de maio, a programação deste ano levará de forma online palestras educativas sobre a temática que, neste período de enfrentamento à Covid-19, torna-se ainda mais relevante. Que principalmente nesse período onde a gente tem tantas desinformações e tantas informações que estão circulando, que deixam a gente meio confuso de saber o que é certo, o que é errado, que a gente tenha sempre o acesso a um profissional de saúde, sejam nas farmácias comunitárias, as comerciais, que eu possa chegar lá e conversar com o profissional farmacêutico que está lá, na unidade de saúde, com os médicos, com as enfermeiras, com qualquer profissional de saúde, para que ele possa orientar. É importante não tomar medicamento por conta própria. Muitas vezes os medicamentos, eles tomados de forma incorreta, eles vão mascarar alguns sinais e sintomas, e isso vai prejudicar, inclusive, o diagnóstico correto. Nós vamos agora para o último intervalo, mas na volta você vai acompanhar a nossa série de entrevistas sobre empregabilidade e o mercado de trabalho. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Eu volto já. Já voltamos e a gente continua com a série de entrevistas sobre empregabilidade e mercado de trabalho. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Empreendedorismo. Muito além da simples abertura de um negócio, a palavra traduz a capacidade de sonhar, identificar oportunidades, resolver problemas e realizar projetos, serviços e negócios. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município possui diversos programas de capacitação e incentivo ao empreendedorismo. Fique atento e saiba tudo sobre como empreender em Fortaleza. Agora sim a gente vai conversar com a Solange Freire. Solange, eu acho que você não ouviu eu falando, mas eu estava te apresentando, dizendo que você é coordenadora de empreendedorismo e sustentabilidade. Não teria pessoa melhor para falar sobre esse assunto hoje. Obrigada pela sua presença. Nós é que agradecemos, Ana Cláudia, pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês um tema tão maravilhoso e num momento tão vivencial de empreendedorismo em Fortaleza. Pois é, Solange, antes mesmo da pandemia, eu já comentava muito, eu tenho muitas amigas que são empreendedoras, né? Que são aí essas corajosas empreendedoras. E eu comentava muito, gente, o empreendedorismo hoje é um boom. Antes mesmo da pandemia, a gente via a necessidade e o desejo de muitas pessoas se tornarem empreendedoras. Por quê? De onde é que veio isso? Você que é uma estudiosa do assunto, por que que de um momento para outro, né,
modo de dizer. Claro que isso não foi do dia para a noite, mas porque, de repente, a gente escuta tanto essa palavra empreendedorismo e a gente vê tantas pessoas dispostas a terem um próprio negócio, Solange? Isso. Na realidade, Ana Cláudia, a gente tem vários fatores aí que influenciaram nessa questão do desenvolvimento do empreendedorismo. Né? Nós temos a questão do desemprego, nós temos a questão das novas relações de trabalho, nós temos a própria questão vocacional das pessoas. Então, assim, nós temos N fatores que nos reportam a questão desse desenvolvimento do empreendedorismo. Porque, às vezes, por necessidade ou às vezes por vocação, aquela pessoa se vê diante de uma ideia, de um sonho, né, que por vezes se tornam realidade e que eles, por meio do empreendedorismo, conseguem colocar aquele sonho, aquela ideia em prática. E se você tiver um apoio, né, na gestão, na sustentabilidade, a probabilidade de você deslanchar, de você fazer o seu negócio crescer é imensa. Então, o empreendedorismo hoje é uma relação assim, muito forte na economia do nosso município. Quem tem a vocação é meio caminho andado, né? Quem não tem essa vocação, mas tem a necessidade porque está desempregado, porque tem uma ideia, o que essa pessoa precisa fazer para ela entrar preparada? Essa pessoa precisa se profissionalizar. Profissionalizar em que sentido? Em entender da gestão do negócio, em entender da formação do projeto de empreendedorismo, quais são os caminhos, como é que funciona a gestão de um negócio. Muitas pessoas hoje, principalmente nesse momento econômico que nós estamos vivendo, nós estamos caindo naquele empreendedorismo por necessidade. E a SDE, ela dá todo o suporte necessário ao negócio para que ele possa se desenvolver e ter a sustentabilidade necessária. Onde a gente dá todas as orientações no que diz respeito à formação do negócio, à elaboração do plano de negócio, porque a primeira coisa que a gente precisa saber é se aquele negócio ele é viável. Porque às vezes nós temos uma ideia que para a gente, aquela ideia, ela realmente faz parte do nosso sonho e a gente acha que tudo vai dar certo. Mas antes de mais nada, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um plano de negócio para a gente ver a viabilidade econômica daquele negócio, se é o momento para aquele negócio, se o local onde eu vou instalar aquela minha ideia realmente há viabilidade. Então, a gente precisa, primeiramente, conhecer o mercado, conhecer aquilo que a gente está se propondo a colocar como meta nossa profissional, para a gente saber realmente se aquele negócio vai ter sustentabilidade ou não. Legal. A SDE, gente, para vocês que não sabem, tem várias ações que são desenvolvidas para as pessoas que desejam empreender, para quem tem aquele sonho de montar o próprio negócio. É bem isso que a Solange falou mesmo. Ninguém pode entrar com a cara e com a coragem. Tem que ter muita coragem, mas tem que se preparar. Tem o antes, o durante e o depois, né, Solange? Porque tem todo esse planejamento que precisa ser feito, o nicho, o público-alvo que você quer atingir. Aí tem a preparação para colocar esse negócio em prática e depois disso você tem que gerir bem o seu negócio para que realmente ele dê certo, né? E todo esse suporte é apresentado pela SDE, oferecido pela SDE, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não é isso? Isso, Ana Cláudia. Olha, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio da Coordenadoria de Empreendedorismo e Sustentabilidade do Negócio, ela tem um programa que é nomeado de Programa de Empreendedorismo Sustentável, ou seja, totalmente voltado justamente para esse fomento, para esse desenvolvimento dos pequenos negócios. Então, no acervo dos nossos serviços, a gente trata o empreendedor desde o momento da concepção, né, da formalização daquele empreendimento, que tipo de atividade ele vai desenvolver, né, da gente poder oferecer a ele capacitações, que isso é fundamental, a gente conhecer o que a gente vai produzir, conhecer o que a gente vai colocar à venda no mercado ou o que a gente vai oferecer como serviço para o mercado. Então, a SDE dispõe de capacitações técnicas, de capacitações profissionalizantes, capacitações gerenciais, consultorias específicas, porque às vezes a gente tem que entender que um negócio,
ele é um processo diário de aprendizado, um processo diário de investimento, de conhecimento, porque todos os dias a gente tem que estar analisando aquela nossa venda, aquele nosso produto, aquele espaço, os clientes que eu estou atendendo. Então, é uma coisa muito dinâmica e a gente nós não devemos parar de empreender, no sentido de aprender, de buscar informação, de conversar com parceiros, de conversar com fornecedor, de fazer pesquisas. Então, isso é um movimento contínuo para quem quer estar no mercado de trabalho como empreendedor, né? Como empresário. É aquele movimento diário da gente estar sempre com um acervo de informações que vão nos dar a sustentabilidade do negócio. E a SDE, ela tem todo esse know-how para trabalhar com o empreendedor, desde a concepção até ações que venham a promover a sustentabilidade do negócio, no que diz respeito a consultorias específicas. Então, se o empreendedor está com dificuldade de saber se aquele preço que ele colocou naquele produto ou naquele serviço, se aquele preço realmente condiz com a realidade, se ele não está tendo perdas, se realmente ele está tendo uma margem de lucro satisfatória. Então, a gente tem consultores que podem dar esse auxílio, essa informação, acompanhar todo esse movimento. Eu estou com dificuldades em fluxo de caixa. Então, toda essa sustentabilidade que a gente chama desde o início, a gente pega um empreendedor da formalização, a gente capacita, a gente dá orientações técnicas, a gente dá orientações, porque às vezes aquele empreendedor ele já está concluso, ele gostaria de repente, ter a oportunidade de ter um acesso a microcrédito. Nós temos técnicos, parcerias que a gente vai ao encontro dessa necessidade do empreendedor. Então, tem toda essa situação que a gente tenta, né, abraçar o empreendedor para que ele tenha todas as informações necessárias para que a gente possa realmente dar sustentabilidade. Não só formalizar, tirar as pessoas da informalidade, mas mostrar os benefícios, né, e quais são os elementos que ele pode fazer com que aquele negócio realmente cresça e se desenvolva ao longo dos anos. Esses empreendedores que passam por esse processo todo que você explicou, são apenas aqueles que entram por meio de editais ou não? Não, não. Basta ele ser empreendedor. Qualquer empreendedor, Ana Cláudia, qualquer pessoa hoje, ela pode se tornar um microempreendedor individual. Ele só precisa saber, né, quais são as regras, né, para que ele possa se tornar um microempreendedor individual. Certo. As regras são, eu tenho um faturamento, um microempreendedor individual, ele tem um faturamento anual de até R$81 mil, certo? Ele não pode ser sócio, administrador, titular de uma outra empresa. Então, automaticamente, qualquer pessoa que tenha uma ideia, que tenha um sonho ou que tenha que empreender por necessidade, ele pode se tornar um empreendedor individual e ele pode ter todo o acesso a essas consultorias, a essas capacitações, a essa orientação. A SDE dispõe de pontos de apoio chamados salas do empreendedor, como também nós temos os centros de referência do empreendedor, que são locais de acesso, como nós estamos a nossa sede, a sede da SDE também à disposição como um ponto de apoio ao empreendedor, para que tenha todo esse acesso desses serviços que a SDE tem em prol do desenvolvimento dos pequenos negócios. Certo. Solange, então vamos aproveitar para tirar umas dúvidas que a gente tem aqui, tá? A pessoa que está em casa, quem já é empreendedor, quem já tem o seu negócio, mas não se articula dessa forma que você explicou, e quem quer começar do zero. Porque eu estou vendo aí que a pessoa que quer começar do zero, se ela seguir direitinho as dicas e tudo que é oferecido na SDE, ela pode estar muito bem, hein, gente? Vamos lá, Solange, primeiro de tudo, o que é o microempreendedor, o MEI? Como é que ele se torna um MEI? Vamos começar daí, vamos partir do zero. Vamos. Então, assim, o que é o MEI? Vamos explicar até a nomenclatura, porque para algumas pessoas, né, é uma coisa muito nova, o MEI. Né? O que é que significa o MEI? O MEI é o microempreendedor individual. Qualquer pessoa hoje pode ser um microempreendedor individual. Mas o que é que significa a nomenclatura? O MEI é um regime tributário simplificado que tem isenção
de alguns impostos. Ele foi criado em 2009 para incentivar, justamente o objetivo dele foi nesse intuito de incentivar e facilitar a formalização dos pequenos negócios e de trabalhadores autônomos, como vendedores, cabeleireiros, pintor. Então, assim, o acervo das atividades que o MEI atende hoje é em torno de 500 atividades que foram aprovadas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, nós temos um acervo enorme de atividades que integram, né, o MEI, o microempreendedor individual. Quais são as regras, né? Como eu falei há pouco tempo, para eu me tornar um microempreendedor individual? Eu querendo me tornar um microempreendedor individual, eu não posso fazer parte já de uma empresa como titular, como sócio, ou como administrador de uma empresa. Eu tenho que ter ciência que o meu negócio ele vai ter um faturamento anual, porque dependendo do tipo de negócio, a gente sabe que o faturamento ele pode extrapolar, né? Ele pode ser bem além do que as regras previstas pelo MEI. Então, para que eu seja microempreendedor individual, eu tenho que ter um faturamento anual de até R$81 mil. Então, esse é o microempreendedor individual. É aquela porta aberta para quem quer sair da informalidade e começar o seu pequeno negócio. E sem contar as N vantagens e benefícios que esse microempreendedor individual possui. Certo. Quem possui um CNPJ MEI se aposenta pelo INSS? Se aposenta, um dos benefícios do MEI é justamente ele ter esse benefício da Previdência Social, né? Ele tem a aposentadoria por tempo de serviço, ele tem a aposentadoria por invalidez, ele tem auxílio maternidade, a licença maternidade, auxílio saúde. Então, o MEI ele tem diversos benefícios, né? Tem auxílio reclusão, tem pensão por morte, então todos, ele é respaldado. O MEI, ele tem justamente, quando ele se transforma, quando ele sai da informalidade, que ele se torna um MEI, um microempreendedor individual, ele fica respaldado, né? Ele entra na questão dos benefícios da Previdência. Muito bom. Olha, você que está em casa, que tem alguma atividade, acho que esse é o termo, viu, Solange? Sair da informalidade. Você que está em casa, que está com alguma atividade, que de repente tem um dinheirinho, quer investir nessa atividade, sair dessa informalidade, esse é o caminho. A gente está dando as dicas aqui para você. Para quem está em casa nessa condição, quer procurar a SDE, quer passar por uma consultoria, quer ser orientado de tudo, Solange, como é que a pessoa faz? Como é que ela tem acesso a tudo isso? Olha, estamos à disposição. Nesse momento que estamos vivendo, nós estamos com a nossa equipe trabalhando remoto, a equipe técnica dos agentes, mas nós temos o nosso telefone, que é o 0800, para quem quiser anotar, 0800 081 41 41. Esse telefone é disponibilizado para todos os atendimentos do MEI. Nós estamos fazendo capacitações online, nós estamos fazendo consultorias online, orientações técnicas. Então, por mais que nós estejamos num momento atípico, mas nós não estamos deixando de atender ao nosso empreendedor, né? Nós estamos buscando todas as possíveis formas de estar perto desse empreendedor. E nós temos salas em todas as secretarias regionais, nós temos salas, a gente chama que são as salas do empreendedor, que é justamente a sala de acolhimento, de atendimento para essas pessoas que estão querendo conversar. Às vezes, de repente, ela tem uma ideia, ela tem uma atribuição, ou ela faz alguma atividade em casa, um crochê, mas de uma forma tão tímida, mas quer entender um pouquinho sobre isso, nos procure, ligue para a gente, que a gente dá todas as orientações, o suporte, para que realmente você venha decidir de você querer participar desse corpo, né, de microempreendedores individuais que tanto cresce no município de Fortaleza. Muito bom, Solange. Eu queria muito agradecer a sua presença, dizer que a sua entrevista, sem dúvidas, foi muito esclarecedora para quem está em casa, que estava precisando de informação. De repente, estava precisando daquele empurrãozinho, né, para tomar coragem. Obrigada por você ter participado hoje, tá? Ana Cláudia, estamos aqui para dar esse empurrãozinho, essa coragem. Nos procure, estamos à disposição de todos vocês. Para a gente é um prazer enorme,
né, dividir um pouquinho desse conhecimento, disseminar essa informação para que realmente as pessoas possam se integrar mais a esse mercado de trabalho de uma forma empreendedora. Muito obrigada pelo espaço, Ana Cláudia. Por nada. A gente que agradece, Solange. Bom dia para você, uma ótima semana. Bom dia. E tá na hora da gente encerrar o Giro Fortaleza, a edição manhã de hoje. Mais informações você tem lá no Giro Fortaleza, às 4 da tarde, com a Daniele Campos. E também no nosso resumo, no Notícias de Fortaleza, às 7 da noite, com a Luciana Cardoso. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Não esqueça, ó, tem Instagram, Facebook e YouTube, @TV Terra do Sol. Um ótimo dia para você. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.